Quanto tempo demoraremos para ter uma vacinação em massa? É isso que vamos discutir nesse vídeo. Acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais, para sempre que estiver saindo o vídeo, você ficar ciente e debater aqui conosco. Quando vai começar a vacinação de uma maneira mais massificada? Quer dizer, quando vai chegar para você, para mim, para as pessoas normais? Talvez não tão normal assim, porque como eu sou professor, está uma discussão aí para que os professores sejam vacinados o quanto antes. Enfim, o que a gente tem que pensar? Lembra um ano passado que o governo de São Paulo disse que pretendia vacinar a partir de janeiro? Já temos 2 meses de atraso em relação à perspectiva anterior, que saiu essa semana falando que a vacinação é pretendida começar em março, lá no estado de São Paulo. O que a gente tem que pensar em relação a isso? Tem algumas variáveis. Primeiro, nós tivemos a aprovação emergencial para a Coronavac, que é aquele consórcio Instituto Butantan e os chineses, e a Oxford AstraZeneca, que é um consórcio com a Fiocruz, mas que também há uma dependência de produção da Índia. O que isso significa? Significa que existe uma complexa rede de relações internacionais que nós precisamos resolver para termos vacinas o suficiente para imunizar a população brasileira e para chegarmos à imunização de rebanho e acabar por vez com a pandemia. Preste bem atenção. China e Índia concentram mais de 50% dos insumos de fármacos para a produção de vacina. Então, qual é a questão que se coloca? Será que chineses e indianos vão deixar de ter insumos farmacêuticos para produzir vacinas para a sua própria população? Lembrando, não é qualquer população a Índia e a China, são populações de bilhões de habitantes. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, vamos supor que a China e a Índia mitiguem, a sua vacinação na sua população, até porque a China, principalmente a China, tem uma situação bem controlada da pandemia e se coloque a fornecer esses insumos farmacêuticos. Aí a gente começa a entrar em relações de mercado. O que vai fazer a China em não vender de maneira antecipada para os países do capitalismo avançado, por exemplo, que estão ali na Europa, parte da Ásia e nos Estados Unidos, e provavelmente possam oferecer um valor mais caro, pagar mais caro por esses insumos, e para fornecer aqui para a América Latina. Então, assim, a China é boazinha, vai fazer isso para proteger os latinos-americanos, os africanos, que são povos indefesos? Não. Talvez o Brasil tenha que dar alguma coisa em troca para a China, e isso vai depender da habilidade dos diplomatas brasileiros em contornar essa situação com a China. São Paulo, se eu não me engano, já enviou representantes para a China para tentar trazer esses insumos mais rápidos possível. O João Dória, ontem, dia 18, sinalizou essa questão para ser resolvida de maneira mais rápida possível, a produzir em território brasileiro a vacina pelo Butantan. Agora, esse mesmo problema dos insumos vai acontecer na Fiocruz para produzir a Oxford e a AstraZeneca. Também dependem desses insumos de Índia e China. Então é uma questão extremamente delicada. Outra questão que se coloca é o seguinte: olha, talvez a imunização brasileira não aconteça por uma única vacina. Vão ter que utilizar várias simultaneamente para a gente conseguir a imunização de rebanho da maneira mais rápida possível. E se coloca a grande possibilidade também de receber de quem? Dos russos. A vacina Sputnik V, que ela foi rejeitada para uso emergencial por conta de falta de documentos, mas pode ser que esses documentos cheguem, ela tenha uma aprovação, e o que os russos querem nesse momento é ganhar dinheiro e vender. O laboratório farmacêutico, se eu não me engano, aqui no Brasil, que está fazendo essa compra, dizendo se a Anvisa tiver morosidade em resolver essa questão da liberação da vacina, eles vão pegar e vão revender para outra localidade. A Argentina, se eu não me engano, já está com essa vacinação da Sputnik V, outras localidades do mundo também,
Então, é uma possibilidade para a gente chegar a uma imunização mais rápida. Até porque a nossa população é bem superior a outros países. E a nossa situação é mais complexa, depende de logística, também depende de profissionais de saúde disponíveis para fazer isso, depende de seringas que o ministro Pazuello aí está mitigando a situação, tá uma série de escândalos aí de incompetência. Essa situação de Manaus que nós temos, ao que se sabe, ele sabia que iria faltar oxigênio, ele tinha sido sinalizado, ele deixou para lá. Então essa própria incompetência do governo federal em gerenciar a pandemia pode fazer demorar por meses a mais essa questão da vacinação de uma maneira massificada. Se você gostou do conteúdo, comente aqui embaixo. Se você não gostou, pode dar seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.